O nosso irmão Sérgio Vilar está em Portugal já há bastante tempo, já há muitas semanas. Quantas, Sérgio? Faz 10 dias, mas vamos ficar até o dia 10 de dezembro. Pronto, é praticamente um mês que ele vai estar em Portugal. Vai agora ficar em Lagos hoje, para aqui a palestra. Amanhã teremos aqui um seminário onde ele irá expor toda a problemática da pomadinha Chico Xavier. É muito interessante, é um esclarecimento e uma informação preciosíssima para quem conhece a pomadinha e para quem não conhece muito mais ainda, naturalmente. A pomadinha é de efeitos espantosos para quem nela acredita. Eu só vos quero dizer que, por exemplo, só um exemplo, eu estava-me a nascer dentro da vista, na pálpebra, um pequeno quisto. E fui ao oftalmologista e ele queria-me operar. Aquilo estava a crescer, estava a ficar grande, estava a me incomodar. Eu disse, não, operar eu não sou operada, doutora. Aqui ninguém mexe no meu olho. E então, vim para casa e pensei na pomadinha. E pá, às tantas me interroguei a mim mesmo. Acreditas ou não acreditas no efeito da pomada? Tens fé ou não tens fé? O olho, como vocês sabem, é um órgão extremamente sensível. E eu digo assim, puxa vida, eu não acredito. Eu não me lembrava era que a pomadinha podia ser usada. Embora digam que deve ser usada só exteriormente. Mas quando eu tenho aftas e assim, eu também ponho dentro da boca, digo assim, vou pôr dentro do olho. E peguei num bocadinho de pomada e coloquei dentro da pálpebra do olho. 3 dias depois eu não tinha nada. Então, nós ou acreditamos ou não acreditamos nas coisas. Ou colocamos-nas com fé e com a certeza absoluta de que as vibrações que estão impregnadas naquela pomada têm o seu efeito profundamente positivo. Foi o que aconteceu, portanto, não só com este problema que eu tinha no meu olho, como também na herpes que eu tinha. Eu sofri imenso de herpes. E há um medicamento na farmácia que é caríssimo, que é o Salvirac. Caríssimo e altamente nocivo à nossa saúde. E então, comecei a pôr a pomadinha, nunca mais eu tive herpes. Há anos que eu não tenho herpes. E assim sucessivamente. Pronto, mas amanhã essa será a conversa, hoje será outra, se Deus quiser. A conversa hoje vai ser sobre o nosso irmão. O tema é amar ao próximo. Amar ao próximo. É um tema atual. É sempre a mesma coisa, amar ao próximo. Não é. Nós ainda não nos amamos a nós mesmos, quanto mais ao próximo. Então é uma tónica muito importante. É como quem está a aprender música, eu solfejo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E outra vez. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Outra vez. Até repetir e perceber onde estão as notas. Então, amar ao próximo é extremamente importante nós batemos nesta tecla. Para perceber que a dinâmica do amor é única. Única. Ela provoca milagres. Ela realiza as coisas mais lindas que possamos imaginar. E uma das coisas mais lindas somos nós mesmos, criados pelo amor de Deus, não é? Então, o nosso irmão vem de Itapira, juntamente com a sua esposa, a Soraya, que é uma criatura delicadíssima, uma alma fantástica. A gente via a alma dela espelhar-se no seu próprio olhar, na sua palavra, no seu gesto, no seu todo. É uma criatura muito querida. Onde é que está a Soraya? Soraya? Olha, meu amor, venha cá, por favor. Chega aqui só, para verem seu rosto. Senão dizem que eu estou mentindo. Você é pequenina, gordinha como eu, sem jeito nenhum. É isso aí, Soraya. O nome de uma grande imperatriz do Irão, ou da Pérsia, casada com o Shah da Pérsia. Teve um destino muito triste, muito desagradável, uma alma lindíssima também. Linda. Por fora, não sei, por fora era linda, agora por dentro não sei. Chegou a viver em Lagos, não sei se vocês sabem. Mas a princesa Soraya viveu em Lagos na meia praia. Isto é interessante, as conversas são como as cerejas. Então o nosso irmão Sérgio Vilar está em Lagos hoje e amanhã. Fará aqui, portanto, o seminário, que começa às 10 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde, com intervalo para o almoço e para o jantar. Depois, na segunda-feira, ele não tem palestra. A palestra que ele teria tido no Alentejo foi adiada por razões de saúde, mas estará em Lagos a fazer um encontro com os trabalhadores que estiverem interessados em conversar com ele sobre mediunidade no segundo andar. No segundo andar da casa. Portanto, quem quiser, no segundo andar às 9 horas da noite.
na segunda-feira. Terça, quarta, quinta, estará em Faro, em Olhão e no Peixão. Na sexta-feira vai para Lisboa para embarcar para, às 9 horas da manhã, para embarcar para a Bélgica, para Bruxelas, onde ele terá encontros também com os espíritas naquela cidade e naquele país. Voltará novamente a Portugal, onde continuará o seu programa. Neste momento, ele irá fazer mais de 100 palestras no nosso país. Isto é realmente uma coisa muito importante e muito interessante. Significa o interesse que as pessoas têm em ouvir Sérgio Vilar. Não é só porque é brasileiro, porque tem aquele sotaque muito especial que todos nós gostamos muito. Eles gostam de nos ouvir a nós, no sotaque português. Mas nós gostamos de ouvi-los a eles no português brasileiro. Então há assim uma troca, não é, bonita de sentimentos mútuos, de ternura, de entendimento, de carinho, porque é um carinho especial que nós nutrimos pelos brasileiros e eles por nós também. Então hoje estamos mais ricos, estamos mais felizes, estamos mais preenchidos. Vamos ter uma voz que já não é a primeira vez que está em nosso país, não é? E, portanto, vamos acarinhá-lo com a nossa vibração, com o nosso carinho também. Vamos fazer a nossa prece. A nossa Presidente pede muita desculpa, mas por razões óbvias não pode estar presente. Aliás, eu posso dizer, depois iremos fazer uma prece pelo pai, que está internado nesta hora, e exatamente por isso a senhora não pode estar connosco. Razões de saúde, não é? Portanto, obrigam-na a dar apoio e assistência ao pai. E assim sendo, Sérgio, por favor. E vamos nos preparar para a prece. Põe música, Luís, por favor. A hora que passa, Senhor, nossa alma genuflexa busca a Tua presença amada e, erguendo para Ti o olhar, supre-se numa súplica profunda de paz para a terra atormentada, na angústia da dúvida sobre a continuidade da vida ou não, para a terra atormentada, no desassossego que impera em todas as almas, distantes de Ti, mas procurando continuamente a alma em que se agarrar. Que nós, espíritas, com tanta responsabilidade, pelo conhecimento que temos, Senhor, fortalece o nosso ânimo para que cada um de nós possa ser veículo de transmissão desta verdade, tão consoladora quanto é a Tua mensagem renovadora. Em pleno século XXI, já considerado século das luzes, ainda imperam tantas trevas sobre a humanidade. Senhor, que nós possamos continuar marchando intimorados, firmes, convictos e fiéis aos princípios que adotamos, em ir ao Teu encontro e divulgar a Tua nova mensagem. Hoje e sempre, Senhor, abençoa os Teus trabalhadores. Nosso irmão Sérgio, de onde veio a mensagem do país, o Evangelho do coração de Jesus. Permite, Mestre amado, que nós possamos dar-lhe o apoio que ele também precisa, o carinho, o amparo, uma vez que está longe do seu país, do seu lar, da sua família. Ampara o nosso irmão Sérgio, sua esposa, que nós possamos ouvir da sua voz palavras de orientação e esclarecimento em torno do nobre sentimento do amor, aquilo que Tu nos pedes há mais de 2000 anos, ou desde todo sempre, que começaste a tomar conta do Teu rebanho, que nos amássemos, e milhões de anos são passados, e continuamos nós sem perceber o que é amar-vos uns aos outros como irmãos. Na tarde de hoje, Senhor, que a Tua luz se faça em nossa casa, em nosso coração, em nosso país e no mundo afora, hoje e sempre. Que contigo possamos estar, porque nós contigo sempre estamos. Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria novamente podemos estar nesta casa, esta casa que tem uma familiaridade muito grande com a nossa casa no Brasil. Essa casa é de 1912 e eu presido uma casa que é de 1901.
E esse ano nós completamos 115 anos e a importância de sermos casas centenárias. Logicamente, a nossa irmã que nos antecedeu, depois a nossa irmã Julieta, sempre usando das palavras carinhosas e nos fazendo relembrar um pouco que sermos uma casa centenária aumenta em muito a nossa responsabilidade, aumenta em muito o nosso compromisso. Mas é hora de nós começarmos a repensar esse momento carinhoso, esse momento amigo que nosso Senhor Jesus Cristo oferece para todos nós. Porque já não basta mais falarmos do amor, isso é muito pouco. Nós falávamos do amor e sempre falamos, vamos relembrar que o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma página onde diz assim: quando Jesus passou pela terra, fez a estremecê-la, porque pronunciou pela primeira vez a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. Então Jesus veio nos mostrar o sentido da palavra amor. E até hoje, 2000 anos se passaram, e até hoje nós temos dificuldade em entender o que é o amor. De vez em quando, ao ligarmos uma televisão, ouvirmos um jornal, ainda ouvimos muito pessoas dizerem que mataram por amor. O que é o amor? E nós, de repente, começamos a perceber que existe uma outra palavra, que é o ódio. E muitas pessoas dizem que o ódio nada mais ou é do que o contrário do amor. Não é verdade. O ódio, na verdade, é o amor não correspondido. Toda vez que alguém nos magoa, toda vez que alguém nos fere, toda vez que alguém do nosso relacionamento faz alguma coisa que nós não gostamos, nós passamos a ter ódio. E o ódio é, na verdade, o amor. É o amor na sua concepção da incompreensão. É por isso que Jesus veio trazer para todos nós o amor incondicional, que esse está longe do nosso vocabulário, porque nós falamos muito do amor, mas a grande verdade é que nós temos feito pouco esforço para vivenciarmos o amor. Eu digo sempre que se hoje nós estamos aqui em Portugal e eu tenho um trabalho que está sendo desenvolvido em Portugal da Pomadinha, eu sempre tenho o hábito de dizer que eu agradeço muito a essa pequena e grande mulher que é a nossa querida Julieta Marques. Porque nos conhecemos no Brasil, ao falarmos de congressos no Brasil e ao falarmos de Chico Xavier, por duas oportunidades estivemos nos encontros dos amigos Chico Xavier, lado a lado, falando daquela figura magnífica. A Julieta dizia: olha, você tem que ir para Portugal. Imagine se nós imaginávamos que hoje poderíamos não só estar em Portugal, como desenvolvendo uma atividade em Portugal. Eu gostaria só de fazer uma referência do que a nossa irmã Julieta falou das palestras. É que nós estamos vindo para cá 2 anos e meio. E nessa jornada, que vão ser quase 40 dias, Julieta, nós vamos completar 100 casas espíritas, com 180 palestras. Por quê? Porque a espiritualidade nos autorizou a nós estarmos aqui para o desenvolvimento de falarmos da pomadinha. A pomadinha não é, lógico, uma fórmula milagrosa. Amanhã quem estiver ouvindo o seminário vai perceber isso. Mas é uma oportunidade que nós temos de desenvolver o amor. É uma oportunidade que nós temos de fazer para o próximo aquilo que todos nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então é essa grande alegria que o nosso coração sente de podermos estar aqui falando da temática do amor. Mas no capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, nós vamos encontrar um capítulo que nos chama a atenção e que talvez
nós vamos gastar um pouco mais do nosso tempo para tentar compreender esse momento. É a caridade material e a caridade moral. A caridade material é aquela que nós já começamos a perceber a sua importância. O movimento espírita tem feito muitas coisas nessa área, e não é porque nós somos bons, porque na verdade nós ainda somos aqueles mesmos homens velhos de ontem. Mas o que ocorre é que a caridade é uma grande oportunidade que nós temos de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que alguém fizesse por nós no momento das nossas dificuldades. E é interessante, vamos relembrar um pouquinho, tentando viajar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, por exemplo, no item 7, fala sobre a paciência. E é interessante que o amigo espiritual diz assim, que a caridade mais fácil de ser exercida é a caridade da esmola. E nem essa nós sabemos fazer. E a caridade mais difícil é a do perdão. Vamos então, na reflexão desta tarde, nesse momento que todos nós estamos refletindo sobre a vida, analisarmos que 2000 anos se passaram e até hoje nós temos dificuldade de compreender Jesus. Quando a nossa irmã fez um relato sobre o Espiritismo, a sua beleza, a sua candura, a sua condição essencial para a nossa reforma íntima, tudo isso hoje nós conhecemos de soberbo, nós conhecemos de uma maneira magnífica, mas é hora, e o convite se faz, para que nós saiamos do discurso. É importante que cada um de nós comecemos o trabalho. E o trabalho se inicia em nosso lar. Porque é dentro da nossa casa que nós temos os grandes problemas. Qual aqui que não tem dificuldade de convivência dentro do lar? Não é porque Deus nos abandonou. Antigamente, nós achávamos que Deus havia nos abandonado. Hoje não. Hoje nós sabemos que a reencarnação permite que nós, ao estarmos dentro do quadro familiar, venhamos exatamente aqueles desafetos de ontem. Então é comum, por exemplo, quando nós começamos a estudar o relacionamento entre um pai, uma mãe e uma filha. Aquele mesmo trio do passado. O marido, a mulher e a amante. Onde muitas vezes a filha vem disputar com a mãe o amor do pai. Muitas vezes o pai, a mãe e o filho. O filho e o pai degradando-se pelo amor da mãe. É comum todos nós acompanharmos dentro do cenário familiar todo esse aspecto. Nós precisávamos compreender. Mas quando eu disse que Jesus trouxe-nos a palavra amor, que é a primeira palavra do alfabeto divino, a mensagem continua, dizendo que a doutrina espírita nos trouxe a segunda palavra do alfabeto divino, que é a palavra reencarnação. As coisas começaram a ficar mais fáceis. É como um quebra-cabeça. Nós estamos conseguindo montar esse quebra-cabeça. E estamos conseguindo entender que nós estamos aqui e aquela ideia que nós tínhamos de um Deus que vinga, um Deus que pune, um Deus que maltrata, nós já começamos a entender Deus segundo a primeira epístola de Paulo. Quando nos ensina e nos assevera que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Começamos a entender que nós somos pessoas que temos a inteligência. E é a inteligência que permite, como disse Jesus, dizei sim, sim
e não. Permite que cada um de nós sigamos o caminho que nós achamos correto. Só que o Espiritismo sai à frente no campo religioso quando nos fala que nós teremos que colher tudo aquilo que nós plantamos, seja de bom, seja de ruim. Então a caridade material é a caridade mais simples, é aquela que nós vamos começando a exercitar. E no meio dessa mensagem, diz para nós, quando alguém bater a porta da sua casa lhe pedindo alguma coisa, atenda-o. Porque pode ter sido um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa de outra existência. E é por isso que nós vamos trabalhar o exercício de podermos fazer o bem. Paulo, quando ele esteve em nossos meios, numa das suas epístolas, ele diz que fora da igreja não há salvação. Fora do templo, nós não compreendíamos. Porque Paulo não falava do templo de matéria, do templo religioso. Paulo dizia do templo de nossa alma, o templo de nosso coração. E 18 séculos depois, o mesmo Paulo volta através da mensagem espírita e nós recebemos de Allan Kardec o capítulo 15º do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Paulo vem nos mostrar a importância da caridade, a importância de servir ao próximo. Porque quando eu faço uma caridade, e o movimento espírita tem que estar muito atento a isso, eu não estou fazendo nada a ninguém. Eu estou fazendo a mim mesmo. Porque eu estou quebrando as amarras do homem velho. Relembremos que Jesus disse para todos nós: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que o homem novo possa ressurgir. Quem é o homem velho que está dentro de nós? É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é a nossa intolerância, é a nossa impaciência. Eu já ouvi, e sei que todos vocês vão concordar, que a nossa irmã Julieta diz que aqui em Lagos ninguém tem o homem velho, já estão todos na condição de homem novo. Mas lá no Brasil é um problema, a Julieta conhece, e talvez alguns aqui conheçam. Tem aqui uma irmã que veio nos cumprimentar, que também é do Brasil. Sabe que o Brasil ainda tem muitas pessoas do homem velho, a intolerância, a impaciência. Eu sei que aqui em Portugal, quando você está dirigindo, alguém te corta, eu sei que você vai logo dizendo: meu irmão, vai com Deus, que Jesus te abençoe. Julieta me contou. Lá no Brasil, primeiro que a gente faz uma referência à mãe do coitado, não é? Perguntamos à mãe dele de uma forma assim carinhosa, e depois que nós fazemos uma oferenda à mãe, nós vamos para o resto da família. Diga de passagem, nós somos tão pacientes, os espíritos é algo maravilhoso, não é? Então nós estamos imaginando assim, aquela situação assim, muito bacana, a gente está aqui no centro, entramos aqui até que cheio de problemas, não é? Trazemos as nossas dificuldades. Ao entrar aqui, uma música suave, a gente já começa a sentir bem, não é? E aí daqui a pouco alguém lê uma página, comenta alguma coisinha, depois vem uma prece, aí alguém faz uma palestra. Quando a gente sai, toma um passe muitas vezes. Aí a gente diz assim: eu estou parecendo uma pluma, não é? Estou leve. E aí a gente sai por aquela porta, vamos descendo a rua, tranquilos. De repente está uma chuva, não é? A chuva que
aqui o Algarve está tão esperançoso, Lagos, né, que chova um pouco, e de repente nós estamos conversando, distraído, e de repente nós paramos na calçada e vem um carro em alta velocidade, passa por uma poça de água e joga em nós. Eu já sei que vocês vão dizer, meu irmão, muita paz no coração, vai com calma, que Jesus te abençoe. É assim que nós nos comportamos, não é mesmo? Não é assim? Ó, que povo bom, não é? Mas lá no Brasil, olha, o que nós pegamos de coisa boa, que eu descarrego no homem de coisa ruim. Porque o que eu falo, o que eu penso, o que eu xingo, é uma coisa assim terrível. E de repente eu me lembro, Julieta, que eu acabei de sair do centro. Aí eu falo, meu Deus, eu até dei passe. Eu até fui quem comentou do Evangelho. E aí eu fico sabendo que aquela pessoa que eu joguei aquela carga, sabe aquela carga negativa que eu joguei nele? Aí eu fico sabendo que é aquela pessoa que estava aqui no centro. E aí eu fiquei sabendo que foi até eu que dei passe nele. Ai, meu Deus, que coisa terrível. E aí eu fico sabendo que ele estava nessa velocidade porque mamãe passou mal, e muito mal, e saiu para o hospital. E nós, depois que jogamos toda essa carga negativa, a gente diz assim, mas vamos lá dar um passe. Dar um passe. Eu acho que a mulher piorou por causa da gente. Porque nós fizemos tanto impropério que aquela vibração caiu no coração daquela mulher que já estava ruim. Ela chegou pior no hospital. Tudo isso nós começamos a refletir que é hora de nós modificarmos. André Luiz, no livro Libertação, diz que nós estamos há 40.000 anos lutando contra a razão. É natural que nós não vamos nos tornar bons do dia para a noite. Mas nós, os espíritas, com todo o material que nós recebemos desde Kardec, com todo o material que Francisco Cândido Xavier trouxe para nós na condição de um completista, precisamos começar a ser diferente. Precisamos começar a entender que as nossas ações têm que ser natural. Ah, Sérgio, mas eu não faço caridade, sabe por quê? Eu não tenho dinheiro. Diga de passagem, como é que a gente chora, não é? A gente não tem dinheiro para nada. A gente está sempre com problema. Mas engraçado, a gente está sempre com um carro novo, não é? A gente está sempre viajando. E um outro ponto interessante também é que se a caridade material é difícil nós assimilarmos, nós realmente entendemos que Jesus estava com a razão. A caridade do perdão é a mais difícil. Porque se eu não sei respeitar o meu próximo, se eu não sei dar alguma coisa ao meu próximo, imagine então aquele que me fere, aquele que me magoa, aquele que me bate, aquele que, de uma certa maneira, me ofende. E aí o Evangelho nos diz que nós podemos fazer a caridade com aquilo que nós temos. Então, por exemplo, uma prece. Nós podemos fazer uma prece por quem está com problema. Orar por aqueles que passam por dificuldade, sejam os que estão no mundo espiritual, sejam aqueles que estão aqui caminhando. Mas para isso nós temos que entender a importância da prece. Vocês sabem que hoje uma boa parte da humanidade, dos homens que vivem em humanidade, são ateus. Porque as religiões abusaram tanto da crença humana que as pessoas não acreditam mais em Deus.
não acreditam mais nas religiões. De tal é o abuso que nós cometemos. O Espiritismo não veio na condição de uma nova religião. O Espiritismo veio para implantar o cristianismo redivivo. Veja a responsabilidade que Jesus está colocando em cada um de nossas mãos. Restabelecer o amor, restabelecer o contato para com o próximo, restabelecer a paz. Quando nós estudamos o capítulo da paciência, o que é a palavra paciência? É a ciência da paz. É interessante que tem um livro chamado Indulgência. Nós até temos uma palestra sobre esse tema, que Emmanuel começa assim: em torno de ti, a favor de ti, busca a paz. E é interessante que nós, nas nossas conversas, a gente está sempre esperando um governo assinar um decreto dizendo, a partir de hoje, a paz está instaurada. É assim que nós vamos ter a paz no mundo? A paz se inicia em torno de nós. Eu primeiro preciso conquistar a paz na minha casa. Ah, Sérgio, você fala assim porque você não conhece meu marido. Uma vez uma companheira me disse isso. E aí depois eu tive a oportunidade de conversar com um companheiro. E ele falou: ai, Sérgio, a paz na minha casa é impossível. Você não conhece minha mulher. E é interessante que nós estamos sempre jogando para o outro aquilo que, se nós olharmos para o espelho, nós vamos nos perguntar: será que não é eu que é o problema? Porque é muito fácil eu jogar o problema para o outro. E ao jogar o problema para o outro, é natural que eu estou me eximindo dos meus erros, da minha culpa. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo vamos encontrar uma frase que diz: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que o faz de corrigir as suas más inclinações. Nós não somos perfeitos. É verdade. Nós estamos aqui na condição de espíritos imperfeitos. Quando nós estudamos a vida, por exemplo, Francisco de Paula, quando nós estudamos Francisco de Assis, quando nós estudamos Vicente de Paulo, quando nós estudamos Mahatma Gandhi, quando nós estudamos Irmã Dulce, Irmã Teresa de Calcutá, quando nós estudamos o nosso querido Chico Xavier, nós começamos a perceber que parece que eles vivem em outro mundo. Mas a grande verdade é que o Espiritismo vem nos mostrar que amanhã todos nós estaremos na mesma condição espiritual que eles tiveram quando estavam conosco. É verdade que eles estarão bem mais à frente. É verdade. Mas estaremos. Alguém aqui tem dúvida que um dia você vai ser comparado a Jesus? Não é utopia. Porque dentro de um processo evolutivo é natural. Nós estamos aqui para crescermos espiritualmente. Agora, há uma coisa bonita. Havia um ditado que a gente sempre dizia assim: ah, o futuro a Deus pertence. Vocês também dizem aqui? Vocês já viram que frase mais ignorante? Não é a Deus que pertence o futuro, não. O futuro pertence a cada um de nós. Deus permitiu que a nossa inteligência pudesse
escolher o tempo que cada um quer para a sua evolução. Da mesma maneira que um casal, quando se conhece, passam a amar-se um ao outro, fazem um planejamento do casamento. Depois vem o planejamento, vamos comprar uma casa para 30 anos. É um planejamento de vida. Planejam seus filhos, planejam-se as viagens. E nós, os espíritas, somos convidados a planejar o quê? A planejar a nossa condição espiritual. E a nossa condição espiritual sou eu que estabeleço, não é Deus, não é Jesus, não é os bons espíritos. Nós precisamos começar a sair do comodismo. Já não é mais possível eu vir para o centro espírita para ficar toda hora perguntando aos espíritos o que vai acontecer comigo. Porque nem eles muitas vezes sabem. Nós precisamos entender que os espíritos que ficam aqui, os benfeitores, como nós chamamos, espírito igual a nós. Ou será que alguém aqui acha que está em condição evolutiva de receber Chico Xavier o tempo todo? Receber Dr. Bezerra de Menezes, receber Eurípides Barçanufo. Esses espíritos você pode receber esporadicamente. Mas para nós recebermos esse espírito de uma maneira quase que integral, nós temos que ser da mesma falange de condições morais desses espíritos. Nós precisamos começar a conhecer a doutrina. Nós precisamos parar de ficarmos na condição de acomodados. O centro espírita, ele é um pronto-socorro, mas tem muita gente que eu percebo que é um pronto-socorro onde a doença da pessoa se tornou crônica. Ele vem 20 anos no centro espírita pedindo para os espíritos, tomando passe. Isso aqui é um hospital, onde nós entramos com a dor, nos melhoramos. Buscamos o conhecimento porque torna-se uma escola. E a partir do nosso conhecimento, nós vamos partir para a vivência. E é a vivência que é o mais difícil. Vivermos essa fraternidade, vivermos esse amor que Jesus coloca para todos nós. O amor sincero, o amor que verdadeiramente deva reinar entre os cristãos. Vocês já perceberam que ultimamente nós andamos numa carga negativa tão grande que as pessoas chegam perto da gente e perguntam: como é que você vai? Vou andando. Ainda bem, porque se você continuar assim, você vai ficando. Eu estou andando. Ah, está andando. Mas e as coisas, como é que estão? Você sabe, dói aqui, dói acolá. Diga de passagem, nós somos tão orgulhosos, mas tão orgulhosos, que até na dor nós somos mais do que os outros. Vocês concordam com isso? Alguém chega perto de nós e diz assim: olha, Sérgio, eu estou com uma enxaqueca que eu não estou aguentando. Eu nem espero ele terminar de falar. Eu já digo assim: o quê? Isso aí não é nada, meu filho. Olha, eu estou com a garganta inflamada, eu estou com o coração palpitando, meu estômago está queimando e minha unha está encravada. Até na dor, nós queremos ser mais que o outro. Eu já cheguei a ver Chico Xavier trabalhar com os olhos sangrando. E eu ficava imaginando a dor que ele devia sentir, eu que tive problema sério com os olhos. A dor que esse homem, não é, Julieta, devia sentir. E a gente ficava o tempo todo olhando para ele sorrindo. Sorrindo para as pessoas. Nós precisamos mudar. Nós, os espíritas, precisamos mudar a nossa condição. Então as pessoas vêm no centro, a gente diz assim: ah, vamos atender as pessoas? Vamos.
Então a gente vem no atendimento fraterno. Aí alguém me diz que eu estou com muito problema, que se eu fosse no Centro Espírita de Lagos, eu ia resolver o meu problema. E lá eu vou, estou morando em Lagos. Chego aqui no centro, alguém me atende. Geralmente com café. Não é o caso daqui. Eu estou pegando o caso daqui porque nós estamos aqui. Mas é do movimento espírita. Eu vou pegar do Perdão, Amor e Caridade, que é a minha casa, que é melhor. Senão a turma vai falar, está vendo? Ele disse Lagos. Né? A minha casa. Aí tem alguns que a gente está preparando para atender o pessoal. Aí então a pessoa está aí atendendo, está naquele dia que não é um dia tão bom. Né? E aí chega o necessitado. O Sérgio, coitado, com problema, foi lá, alguém indicou. E eu então, ao entrar no centro, vejo uma pessoa e pergunto, olha, eu queria que alguém conversasse comigo. Não, espera um pouquinho, eu já vou te atender. E aí a gente começa a conversar e ele pergunta, como é que vai? Eu digo, mais ou menos. Ele já começa a ficar meio assim. E aí no meio da conversa eu digo, mas as coisas estão complicadas, não é? A crise, as dificuldades. E a pessoa que é o doente fala para a gente assim, não, fica tranquilo, vai melhorar. O doente está acalmando o trabalhador espírita. Não, você fica tranquilo, vai melhorar. E aí daqui a pouco nós começamos a conversar. E aí eu digo assim para a pessoa, você vai tomar um passe. E nós com uma má vontade danada, cheia de problema, expondo para o rapaz. E ele pega e diz assim, mas o que vai acontecer agora? Você vai tomar um passe. Amor, o que é um passe? Ah, não, é uma carga de energia. Alguém vai aplicar assim, alguns pensamentos positivos sobre você. É? E quem vai dar um passe? Eu vou dar um passe. Por quê? Eu estou confortando você, como é que você vai dar alguma coisa para mim? Vejam a nossa responsabilidade. E tudo isso acontece, sabe por quê? Porque nós sabemos pouco de doutrina. É hora de nós começarmos a nos preparar um pouco mais. E preparar um pouco mais é estudar um pouco mais. Olha que bonito o Espiritismo fala do estudo. Não, não foi o Espiritismo não. Foi Jesus. Porque Jesus diz para nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos ser libertos por esse momento que o trabalho de estudo começa a se fazer no nosso cérebro. Chico Xavier tinha um hábito de dizer que nós precisamos ser como um pássaro. Desenvolver as duas asas. A asa da moral e a asa intelectual. A asa intelectual é o conhecimento. É o conhecimento que todos nós precisamos buscar. E a asa moral é o desenvolvimento das condições espirituais. Nós precisamos ter os dois. Desenvolvê-las para quê? Para que um pássaro possa dar bons voos. Então a doutrina espírita é uma doutrina complexa. Uma vez nós estávamos na casa do Chico, e ele estava falando para nós, Julieta, uma coisa interessante. Ele dizia que a média reencarnatória no Brasil, a média reencarnatória é 150 a 200 anos. E nós ficamos ali pensando, 150 a 200 anos, média reencarnatória. Tem gente que reencarna com 1 ano, com 6 meses, com 2 anos, com 10 anos, mas também tem gente que reencarna com 400 anos, com 500 anos. Então ele diz que a média reencarnatória na Terra é 150 a 200 anos. E quando o Chico falou isso, nós começamos a pensar. Porque analisem comigo, quantos anos tem a doutrina espírita? Ela foi catalogada com o advento da publicação de O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Ou seja, ela tem 159 anos. Quando o Chico falou isso para nós, tinha menos de 150 anos, e já vai para mais de 20, quase 25 anos, quando o Chico contou isso na sua casa. A doutrina não tinha 150 anos. Aí nós ficamos pensando, ao estudar a obra de André Luiz. André Luiz vem nos mostrar que o nosso cérebro, ele é como um computador, está cheio de pastas.
Cada pasta é referente a uma encarnação. E aí nós começamos então a perceber que se eu for buscar as minhas pastas íntimas, eu vou encontrar algumas seitas religiosas, algumas religiões pela qual eu já participei. Então, com certeza, eu já participei do movimento dos Brahmas, eu já participei do movimento do Alcorão, eu já participei do movimento do cristianismo da Igreja Católica, eu com certeza em alguma encarnação já participei do budismo, já participei do movimento cristão da Igreja Reformada, mas há uma coisa que nós vamos chegando a essa conclusão: poucos aqui participaram e têm arquivo mental de espírita. É aqui que se explica o porquê muitas pessoas dizem assim: Sérgio, eu leio, parece que eu não entendo. Lá no Brasil, as pessoas dizem assim: Sérgio, às vezes parece que eu sou meio burrinho, eu não entendo as coisas. Eu digo: não, não é isso não. É que você não tem arquivo mental. Nós precisamos criar esse arquivo mental. Vamos nos lembrar que na época de Kardec, ele era um pedagogo. Ele teve que criar algumas palavras novas. Por quê? Para que a gente pudesse ter uma definição nova. Então criou-se algumas palavras novas, algum entendimento novo, para poder então compreender toda essa questão. Então é natural que nós tenhamos dificuldade. A Revista Espírita, por exemplo, eu vou contar uma coisa que eu acho interessante. Eu vejo o movimento espírita e às vezes eu vejo algumas coisas que eu acho interessante. Uma vez eu vi um dirigente espírita dizer, por exemplo, sobre a pomada. A pomada é, de uma certa forma, ela é antidoutrinária. Mas por que você disse que era antidoutrinária? Porque ela não está em Kardec. Ela não está em Kardec? Não. Aonde você disse que não está em Kardec? Não está na obra básica. Perfeitamente. O que nós entendemos de obra básica? O Pentateuco Espírita e mais as revistas espíritas. Tudo que é Kardec é doutrinário? Sim. As revistas espíritas é. Em 1862, Allan Kardec publica na Revista Espírita uma coisa sensacional. Havia uma pomada que havia vindo para a Europa de um médium das Américas. Acontece que esse médium desencarnou, a pomada nunca mais veio, e numa conversa entre Allan Kardec e Hermance Dufault, Kardec pergunta para a jovem: minha jovem, aonde está aquela pomada? Acabou, Kardec, não tem mais. Ele diz: mas como não tem mais? Não, morreu o médium, levou a fórmula com ele no túmulo. Deve ter levado no bolso do paletó. E aí então, Kardec perguntou: não tem problema, à noite nós vamos questionar a espiritualidade. Quando chegou a noite, chamou o espírito de São Luís, que é o rei da França, que foi o benfeitor espiritual de Allan Kardec. Olha, acontece isso, não tem problema. Já foi lá, chamou um espírito da natureza, veio, está aqui, ó, receba aí. Passou a fórmula de uma receita. E Kardec fez a receita com os espíritas. E depois de fazer, Kardec conta as maravilhas que foram a pomada. O trabalho magnífico. E Kardec então se empolga, né, com a pomadinha. Então nós hoje, para encerrarmos, precisamos entender de uma forma definitiva que nós precisamos amar mais e criticar menos. Trabalhar pela nossa evolução significa esforçar-se ainda mais para atingirmos os patamares daquilo que o Evangelho nos ensina. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie e nos envolva hoje e todo sempre. Vamos.
Eu gostaria de, antes de fazer a prece, só fazer um pequeno esclarecimento, porque o nosso tempo hoje é corrido, né, Julieta? Nós trouxemos uns livros, a Julieta está conosco desde o começo da pomada, inclusive participou da confecção da pomada esse ano, onde amanhã vocês vão ver um pouquinho, uma coisa muito emocionante. E nós temos o hábito de trazer os livros, e os livros que nós trazemos é para auxiliar um pouco nos custos da pomada, que se traz muitas coisas do Brasil, porque aqui não tem. Então, por isso que a gente traz os livros, e eu faço questão de sempre explicar, não é? Que os livros os livros de Chico Xavier. Aqueles que gostam do André Luiz, que já esteve fazendo palestra aqui, estamos com o lançamento do livro do André, né? Então, todos esses livros, a sua renda é destinada para a pomadinha. Só fazer esse esclarecimento que eu julgo ser importante, né? Estaremos no final mais uns 10 minutos autografando, depois nós vamos para Portimão, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos permitir que a música possa invadir o nosso ambiente. Vamos permitir que cada um de nós viajemos um pouquinho nas dificuldades de nosso coração, pelas quais nos trouxe a esta casa na tarde de hoje. Vamos imantar Jesus, a figura inigualável de todas as horas. Como ainda temos dificuldade, vamos imaginar Jesus, aquele homem de estatura mediana, cabelos até o ombro, uma barba cerrada, um rosto fino, olhos meigos, amendoados, a entreolhar os nossos olhos. Um nariz pequeno, uma boca pequena e suave, as mãos estendidas diante daquela roupa branca e alva, e Jesus põe-se a falar: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Corremos para mais perto de Jesus, ajoelhamos e começamos na emoção da vida a chorarmos pelas dificuldades que ainda passamos e que trazemos em nosso coração. Jesus nos levanta e Jesus nos convida a andarmos por um jardim muito bonito, esclarecendo-nos da vida, falando-nos do amor, dizendo para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E nesses instantes, Jesus, na amorosa condição do amor, vai nos envolvendo a tal monta que sentimos o coração tão pequeno, de tal é o brilho daquele homem que nos faz vibrar em nosso coração. Passado algum tempo, Jesus nos convida para irmos até o nosso lar. E cada um de nós mentalizemos a nossa casa, mentalizemos estar de mãos dadas com Jesus. E ao entrarmos em nossa casa, Jesus começa a visitar cada cômodo, levando a vibração de amor, de alegria. A luz se resplandece, o amor volta a vibrar naquele lar tão triste que eu deixei quando saí de lá, pelos problemas que atormentam meu coração. E Jesus, ao chegar na cozinha, diante da água pela qual todos nós bebemos, Jesus coloca as mãos, faz uma prece ao Pai e pede ao Pai para que possa canalizar as energias de amor, de alegria, para que todos nós recebamos o remédio, capaz de cuidar do nosso corpo e da nossa alma. E ao final, ao retornarmos para esta casa,
Jesus vai se despedindo de cada um de nós, mas nós, diante da nossa pequenez, vamos diante daquele jardim, colhemos a flor de nossa preferência, e ao beijar esta flor, entregamos a Ti, Senhor, em sinal do Seu amor para conosco. Pedimos, Mestre amigo, que continue nos abençoando, nos dando força, nos dando coragem, e que a água que todos nós vamos tomar aqui no centro e que vamos levar para a nossa casa esteja com o remédio do vosso amor, da vossa bondade e da vossa luz. Por isso, Jesus, amigo, permita que ao encerrar esse momento de paz, possamos despedir dizendo que a Tua paz, Senhor, que a Tua luz nos envolva hoje, agora e todo o sempre, que assim seja, Senhor. Obrigada, nosso irmão. Obrigada a vocês todos presentes na tarde de hoje. Eu tenho efetivamente percebido toda a magnificência do mundo espiritual aqui nesta casa, a manifestar-se sobre cada um de nós, trazendo-nos quietude, tranquilidade, serenidade, força, coragem, alegria e bom ânimo para continuarmos a nossa jornada. Nós agora vamos para Portimão, onde o nosso irmão irá fazer a palestra às 6 horas da tarde, mas se entretanto alguém quiser adquirir os livros, como ele disse, ele autografará, se estiverem interessados no autógrafo. Se não, muita paz para todos, uma boa tarde. Obrigada.